Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu tô fazendo uma live assim de surpresa, porque eu acabei de fazer a minha micropigmentação aqui na sobrancelha e surgiram muitas perguntas aqui que vocês me mandaram sobre falhas das sobrancelhas, sobre como tratar as falhas de sobrancelha, como melhorar os pelos das sobrancelhas. E daqui a pouco eu vou chamar a minha esteticista micropigmentadora, que tá por motivos de segurança. Eu tô numa sala, ela tá na outra, pra gente poder falar sem a máscara, pra gente não precisar fazer essa live de máscara. Então ela tá lá na outra sala, daqui a pouco eu vou chamar ela pra falar aqui com vocês sobre as dúvidas que surgiram. Mas antes eu queria explicar um pouquinho sobre falhas de sobrancelha, que muita gente tem e muita gente me pergunta: doutora, qual o remédio que eu passo para falha de sobrancelha, qual a medicação, qual o melhor produto? Então vou explicar um pouquinho rapidamente o que pode estar causando a falha da sobrancelha e o que a gente pode fazer para melhorar isso, tá? Primeira coisa, eu anotei algumas coisinhas aqui para eu não me perder. A gente tem que saber as causas da falha de sobrancelha. Então não adianta você sair passando remédio, porque algumas vezes a gente vê no consultório de dermatologia que as pessoas, algumas delas têm doenças, que essas doenças fazem cair o fio da sobrancelha. Uma das doenças muito frequentes que podem fazer cair fio de sobrancelha são as doenças da tireoide. Tanto o hipertireoidismo como o hipotireoidismo, eles podem fazer cair fio de sobrancelha. Outras doenças hormonais também podem fazer cair fio de sobrancelha. Anemia, falta de nutrientes, então deficiência de vitaminas, de nutrientes também podem fazer cair esse fio. Por isso que é importante, antes de qualquer coisa, procurar um médico para ver se você tem algum problema que esteja fazendo cair o teu fio da sobrancelha. Mas na grande maioria das vezes não é por causa dessas doenças. Na grande maioria das vezes é outra história que eu vou contar também para vocês. Uma outra coisa que também surge com muita frequência é uma falha localizada na sobrancelha, que a gente chama de alopecia areata. O que é alopecia areata? Que é aquela falha, geralmente faz uma falha numa área só, não é no corpo inteiro, são em áreas específicas, que a gente chama também de alopecia em clareira. Parece realmente uma clareira na floresta. Isso acontece muito no couro cabeludo, às vezes fica uma área sem nascer o cabelo, pode acontecer na barba dos homens também. E esse problema, o tratamento é médico, a gente usa medicações, a gente precisa investigar algumas doenças que podem ter a ver também com a alopecia areata. Uma das doenças é a doença de tireoide também, como eu falei. Então não é uma coisa tão simples como a maioria das pessoas pensam. Mas na grande maioria das vezes eu ia falar pra vocês que não é doença. Muitas vezes a gente investiga tudo e a pessoa não tem doença nenhuma. O que acontece? É um problema de tração, que a gente chama de alopecia de tração. De tanta pessoa arrancar a sobrancelha, de tanto arrancar, aquele folículo da sobrancelha ali que estava crescendo fio, ele começa a gerar uma inflamação ali ao redor daquele folículo e aquele pelinho não vai nascer mais, porque gerou uma inflamação, fez como se fosse uma cicatriz ali no folículo. Por isso que eu sempre bato nessa tecla para as pessoas não ficarem arrancando muito a sobrancelha. Eu gosto de retirar a sobrancelha com lâmina de sobrancelha. Aqui no Brasil, se você for em loja de cabeleireiro ou até na internet, vocês conseguem comprar lâminas para cortar fios de sobrancelha. É uma giletezinha que você consegue limpar, você consegue tirar os pelinhos que estão nascendo para fora do desenho sem arrancar o fio. Isso é muito bom. Por quê? Porque você não arrancando o fio, o dia que você quiser ter o fio de novo, ele vai crescer normalmente, que você não atrapalhou o crescimento dele. Então, isso é uma coisa muito importante pra gente avisar. Sempre evitar de ficar arrancando muito a sobrancelha, que isso é um grande problema que a gente vê, que a pessoa de tanto arrancar, o pelo parou de crescer. E existem medicações. Me perguntaram agora aqui, algumas seguidoras me perguntaram sobre basicamente duas medicações que a gente costuma usar para crescimento de fio de sobrancelhas. A mais comum que a gente usa, que é a mais difundida, é uma medicação chamada minoxidil. Minoxidil é uma medicação que a gente usa também para queda de cabelo, para calvície, para alopecia androgenética. A gente pode usar também na sobrancelha. Lembrando que o minoxidil, ele é uma medicação, ele pode ter efeitos colaterais. O efeito mais comum do minoxidil fazer nascer pelinhos no rosto. Às vezes eu explico bem para o paciente, olha, passa só na sobrancelha, com muito cuidado, mas mesmo assim, com muito cuidado, eu já vi a pessoa
nascer pelinho no rosto por causa do minoxidil que ela passou ali na sobrancelha. É uma medicação excelente, é uma medicação barata, com custo bem acessível e é fácil de passar. Normalmente a gente passa uma vez ao dia, na hora de dormir, ali só naquela região da sobrancelha, que aí os fios, eles aumentam a fase anágena. A fase anágena é a fase de crescimento do fio. Então, quando a gente usa o minoxidil por muito tempo, o nosso fio vai entrar em fase de crescimento e essa fase vai durar mais tempo e você pode ter um crescimento maior dos fios. Outra medicação que me perguntaram é a bimatoprosta. Bimatoprosta é uma medicação que ela, na verdade, ela é um colírio para glaucoma. Aí o que aconteceu? As pessoas que usavam ou usam esse colírio para glaucoma, elas também faziam crescer cílios e muitas vezes cresciam pelinhos aqui nessa região do rosto. E aí a indústria fez uma medicação chamada Latisse, que tem os pincelzinhos, mas é a bimatoprosta, é o mesmo remédio que se usa, que os oftalmologistas que usam para glaucoma. E ele pode ser aplicado também na sobrancelha e no cílio também para poder crescer esse fio. Qual o problema? Também é medicação, pode ter efeito colateral. Um dos problemas maiores que eu vejo na bimatoprosta, primeiro é o custo. A bimatoprosta costuma ser bem mais cara que o minoxidil. E o efeito na sobrancelha é bem parecido, tá? No cílio a bimatoprosta é melhor, mas na sobrancelha o efeito é bem parecido. A Maria Romaníquia tá me perguntando aqui, óleo de rícino. O óleo de rícino não tem muito estudo científico que fala que faz o crescimento. Ele ajuda a hidratar o pelo e ele ajuda a hidratar a pele, mas ele não faz o efeito, por exemplo, de uma medicação, de um minoxidil ou de uma bimatoprosta, que costuma acelerar muito mais rápido o crescimento do fio da sobrancelha. O problema da bimatoprosta que eu estava falando, qual é o problema maior dele? Que eu vejo é o aumento das manchas escuras nessa região. Quando a pessoa usa por muito tempo bimatoprosta na sobrancelha ou no cílio, ela começa a ficar com uma olheira. Essa região da pele costuma ficar mais escura. E quando a pessoa aplica muito pertinho do olho, a íris do olho, a íris que é o que dá a cor do olho. Quando a pessoa tem olho claro, ela pode até fazer com que o olho escureça. Isso é uma coisa muito séria. Imagina uma pessoa que tem olho verde, olho azul, de repente ficar com o olho mais castanho. É uma coisa que é complicada. Então, essa medicação ela tem que ser utilizada com acompanhamento médico e porque pode ter efeitos colaterais. Mas são ótimas medicações que a gente usa para tratamento de crescimento de fio de sobrancelha. Agora, algumas pessoas perguntaram, e quando não cresce mais, eu já fiz de tudo, a gente já fez todas as medicações, fez todos os cuidados e o pelo mesmo assim não está crescendo. O que a gente pode fazer? Do ponto de vista médico, existe o transplante de fio, que é uma coisa mais complicadinha, que tem que tirar um fio aqui do couro cabeludo e implanta esse fio. Então, muitas vezes, quando eu tenho paciente com cicatrizes na região da face, a gente indica fazer transplante de fio, tira um fio, o cirurgião tira um fio aqui do couro cabeludo e implanta esse fio na sobrancelha. Lembrando que o fio que a gente tira do couro cabeludo, ele sempre vai crescer muito grande, a pessoa vai ter que estar sempre aparando. Mas é uma boa técnica, é uma cirurgia que você faz com um cirurgião especialista em transplante capilar. É uma boa técnica para você reaver aquele fio, mas lembrando que aquele fio é o fio do cabelo que vai para a sobrancelha. Agora tem uma técnica que pode ser feita com a esteticista, com micropigmentação, que eu queria até falar com vocês hoje, que eu vou chamar aqui a minha esteticista, eu vou ver se ela tá aqui na live, que eu chamei ela tá aqui na outra sala, porque pra gente poder tirar a máscara, pra gente conversar, tem técnicas de maquiagem definitiva que a gente pode fazer para aparecer o fio. E eu acabei de fazer essa maquiagem definitiva e ficou bem natural e posso dizer para vocês que assim, não senti dor quase nenhuma, achei bem tranquilo de fazer. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Camila, deixa eu ver aqui. Camila Nazário, vamos ver se ela aparece aqui na live. Camila, se você aparecer, tá aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver. Camila. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui com ela. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar a tela com ela. Não, deixa eu... Ah, tá aqui. Só um minutinho, gente. É porque... Tá aqui, ó. A gente preferiu fazer a live em salas separadas
Para a gente não ficar de máscara aqui. Aqui a Camila, olha como é que ela é. Oi! Ó, gente, ela acabou de fazer a minha sobrancelha e eu queria tirar algumas dúvidas, Camila, que os meus seguidores tiveram aqui no Instagram sobre maquiagem definitiva. Mas para começar, você podia se apresentar aqui para os meus seguidores? Fala aqui um pouquinho de você, onde que você trabalha. Claro, boa tarde. Tô adorando estar aqui com vocês. A gente acabou de fazer a microblending da Camila, minha xará, e foi um procedimento super tranquilo. A microblending é uma evolução da micropigmentação, aquelas técnicas mais antigas que a gente via muito esfumada, né? Uma sobrancelha mais compacta, mais robusta. Mas não, hoje em dia a gente consegue simular com desenhos, né? Com pigmentando a pele, fios originais, né? Então, fios naturais, com o mesmo caimento, a mesma espessura, a mesma cor, então a cor pode ser personalizada. Então, é muito uma evolução de pigmentação de pele. Camila, eu recebi algumas perguntas aqui das minhas seguidoras. A primeira pergunta que me fizeram aqui é: a microblade, essa técnica que você fez, acabou de fazer em mim, isso é uma tatuagem? Me explica um pouquinho, explica para os meus seguidores qual a diferença disso para uma tatuagem. Não, não é tatuagem nem de perto. O objetivo principal é o mesmo, que é pigmentar a pele, mas é muito mais superficial, muito mais leve. A gente não chega numa camada profunda da pele, então é muito leve, né? As tatuagens e as micropigmentações mais antigas, elas chegavam numa camada muito interna da pele, depositavam aquele pigmento lá dentro. Por isso, essa durabilidade de muitos anos ou permanente, né? A Eu vejo microblending não. muita gente, Camila, com resultados que eu posso falar para você, bizarros. E aí, quando eu falo, eu faço, nossa, mas o seu tá tão natural, tá tão bonito, porque o resultado que eu vejo antigamente, as pessoas faziam realmente tatuagens. E a Sim. diferença da tatuagem para essa técnica que você fez, que eu vi, eu fiquei com o espelhinho olhando o tempo todo ali, de olho, e eu vi que em momento nenhum sangrou a minha pele. Por exemplo, a tatuagem, para você colocar o pigmento na derme, quando você chega na derme, que é a camada mais profunda na pele, você tem um sangramento. Então, Sim. você, em momento nenhum, a minha pele não saiu um sangue, não saiu uma Não, gota de sangue. Isso quer dizer que o pigmento está mais superficial e que ele não vai ser, nunca vai ser uma tatuagem definitiva, né? não. Não, Perguntaram, porque quanto tempo que demora, se isso varia de pessoa para pessoa, e quanto tempo que costuma demorar para sair esse pigmento. E se sai, né? Porque algumas pessoas ficam nervosas achando que nunca vai sair. sim, ela sai, é uma técnica semi-permanente que a gente diz. Então, a gente realmente, como tu explicou, a gente não chega numa camada vascularizada, é muito superficial, justamente para não acontecer o que a gente nota hoje em dia que acontecia nas micropigmentações mais antigas, que o pigmento durava anos, mas reagia a essa cor ao longo do tempo. Então, assim, tinha durabilidade? Tinha, mas a que custo? A que cor, né? Então, assim, ao longo de 5, 10 anos, em vez de ter uma sobrancelha com o mesmo tom do seu pelo, tinha uma sobrancelha esverdeada ou avermelhada. Então, a microblending veio desmistificar isso e trazer uma nova solução. Você pode sim ter a sua sobrancelha com os fios, novos fios, com as falhas corrigidas, e vai apagar antes de se tornar um problema na sua pele, né? Então, a Uma coisa durabilidade, que eu ela vai... notei, desculpa interromper, uma coisa que Não, eu pode notei falar. é que você não fez, você não saiu fazendo na sobrancelha inteira, você teve cuidado e fez fio a fio, né? Com uma Fio a fio. lâminazinha, fazendo o fio a fio, para Isso, ficar a como se gente... fosse o fio da sobrancelha mesmo, né? Isso mesmo, a gente desenha fiozinho por fiozinho onde precisa, né? Na maioria das sobrancelhas que tem pouquíssimos fios, a gente faz ela inteira, mas no caso como a sua que tinha fios, né? A gente fez onde precisava, até para dar uma harmonia na sobrancelha toda, senão a gente com os fios naturais e os fios da microblend acaba ficando compacto em alguns locais. E isso pesa no nosso olhar, né? A sobrancelha é muito importante nisso, né? Depois a gente E fala mais pra frente. agora, todo mundo usando máscara, pessoal, ó, todo mundo, ó.
O foco agora vai ser o nosso olhar, né? Então agora eu acho que tá super em alta, por isso que eu tô fazendo essa live aqui com você também, porque tá todo mundo preocupado com a área dos olhos, com a sobrancelha, porque as pessoas estão prestando mais atenção no olhar e daqui para cima, porque daqui para baixo não aparece nada, né, Camila? E E você só tem para tido bastante complementar, movimento, tem tido bastante movimento agora por causa dessa questão da máscara, né? As pessoas estão se preocupando mais, né? e só para complementar a minha resposta, a durabilidade da microblending, ela vai de 6 meses a 18 meses. Tem essa amplitude, 6 meses uma pele mais oleosa, né, que não vai fixar tanto pigmento, e um ano e meio, uma pele mais um pouquinho mais seca. Então, assim, ao longo desse tempo, o fio vai apagando, vai ficando bem sutil, né, pouco a pouco, e não vai gerar uma cicatriz, a pele volta íntegra, como se não tivesse feito pigmento. E a Legal. cliente tem a opção de refazer ou não, né? Ah, não quero mais, ou voltou a crescer meus pelos. Não tem problema, não precisa refazer. Algumas pessoas reclamam, falam, por que não dura para sempre? Não seria bom durar para sempre? Então, fala um pouquinho aí da questão da duração, que depois eu vou dar minha opinião também, que eu também não Tá. gosto de nada que dura para sempre. Aí, no durar para sempre, tem dois pontos que eu acho muito importante. O primeiro é, daqui a 10 anos, você ainda vai gostar desse desenho da sobrancelha? Ainda vai ser a moda ou não? Tem gente que não liga para moda, eu também acho que o mais importante é a nossa individualidade, mas isso impacta sim na nossa vida, né? Antigamente era ela bem arcada e bem fininha. Hoje já não, hoje a gente já quer uma sobrancelha com um pouco mais de expressão, né? E o outro ponto é, ao longo dessa durabilidade toda, ela vai se manter bonita por todo o tempo, né? Que é o que a gente vê que não acontece, porque o laser hoje se tornou muito popular, o laser de remoção, né? Que foi o início da nossa conversa, porque as sobrancelhas ficavam coloridas, né? E ficam hoje, até hoje, né? Com os profissionais que continuam exercendo as outras técnicas, né? E eu vejo também, muitas pacientes falam assim, o laser é a solução para tirar? Não é a solução, porque o laser ele pode ir apagando e pode modificando a cor daquele pigmento. Nem sempre some tudo. Isso é uma coisa Não. também que eu gosto de frisar para a pessoa, quando for procurar um profissional para fazer, tentar ter referência, tentar ver os trabalhos que ele fez, ver pessoas que ele fez, não sair pegando profissional só porque está na internet, porque é legalzinho, porque é bonitinho, porque tem muitas técnicas que podem ser usadas e nem todas as técnicas são dessas que são temporárias. Algumas técnicas são definitivas e eu particularmente eu não gosto nada definitivo. Eu não acho que a gente vai querer ter essa mesma sobrancelha para o resto da vida, a gente vai mudando a conformação do nosso rosto. Uhum. O nosso rosto, a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando, a moda vai mudar. Então, hoje a sobrancelha de um jeito é bonita, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ela pode ter um outro estilo, uma outra moda. Então, a gente não quer ter aquilo para sempre. E outra coisa que você tocou, a questão da segurança. Quando a gente injeta uma coisa que fica para sempre, eu vejo isso muito quando a gente fala de preenchedor. Os preenchedores de pele definitivos são aqueles que têm mais complicações. Por quê? Porque aquilo ali vai ficar para sempre, então pode dar reação de corpo estranho, pode dar uma porção de coisa. Então, hoje em dia, a gente só faz preenchedor temporário, que é preenchedor à base de ácido hialurônico. A gente não usa mais aqueles preenchedores definitivos que usava antigamente, metacrilato, e outros preenchedores que antigamente o pessoal usava silicone, mas não se usa mais. Então, eu gosto muito de frisar nessa questão da segurança, que tudo que é definitivo também pode não ser seguro para você ficar com aquilo para o resto da vida, né? Outra pergunta que me fizeram aqui, essa eu vou responder, é se dói. Algumas seguidoras perguntaram assim, dói? Eu posso responder por mim. Eu não senti quase nada. Ela passou um anestésico, gente. Ela deixou uns minutinhos ali com o anestésico, depois ela ocluiu para poder facilitar a penetração do anestésico. Gente, eu senti uma beliscadinha na pele. Eu posso falar que foi muito tranquilo, não saiu nem lagriminha do meu olho, foi bem tranquilo. Não doeu quase nada. É claro que a dor, ela é subjetiva. Às vezes tem gente que pode achar que vai ter um pouquinho mais de dor, pode ter gente que não sinta nada. Eu, por exemplo, não senti nada. Então, a dor é muito subjetiva. Claro que dá uma sensação, assim, de que você tá beliscando a pele, que tá dando uma beliscadinha, mas eu não senti dor nenhuma. Mas me diz que eu acho que é menos do que tirar o fio, né?
Eu acho que dói mais, eu falei com você, dói mais tirar o buço com pinça do que fazer isso na sobrancelha, dói muito Aham. mais. Agora, outra pergunta que fizeram também é se impede os fios de crescer. Eu vou responder um pouquinho Tá. essa. Toda vez que você faz microfurinhos na pele, microfurinhos, eles estimulam o fator de crescimento. Esse fator de crescimento, ele pode estimular várias coisas, inclusive o colágeno, inclusive o bulbo capilar, ele pode ser estimulado. Tanto que a gente faz um tratamento na dermatologia com microagulhamento ou com MMP, que é a microinfusão de medicamentos, a gente faz muito no couro cabeludo, que é um aparelhinho que é um pouco parecido com esse seu, que ele vai Uhum. furando e vai afetando a medicação. E os próprios furinhos, você sabia que já faz estimular o cabelo crescer. Então, o fato da gente furar a pele, Sim. aqueles furinhos programados com uma profundidade correta, ele também faz estimular o cabelo crescer. Então, pelo contrário, ele, a não ser que a pessoa faça um profissional que não saiba fazer, faça uma cicatriz, faça algum corte, alguma coisa que não é o certo, porque os bons profissionais não fazem cicatriz e não vão atrapalhar o crescimento do Sim. feno. E eu, inclusive, tenho relatos das minhas próprias clientes que voltam a nascer. Algumas não, né? Porque isso é muito de cada organismo, mas teve casos sim que voltaram a nascer pelinhos. Uhum. Agora, outra pergunta que me fizeram aqui, a última pergunta é que se faz mal para a pele. Essa eu vou responder um pouquinho da Tá. parte médica, depois você fala da sua parte da parte estética. Assim, eu vejo qualquer coisa que a gente coloque na pele, se você passar um creme na sua pele, se você passar qualquer coisa, até um shampoo, se você passar, você pode ter reação alérgica, dermatite de contato. Com a microblade não é diferente. Você está colocando uma substância ali que não faz parte do seu corpo, então existe uma pequena chance, sim, de ter alergia. É muito raro, mas existe. Não pode falar que não existe, porque qualquer Sim. coisa que a gente passe na pele, a gente pode ter alergia, né? Se você passar uma tinta no seu cabelo, você pode ter uma alergia. E com o pigmento que você usa também não é diferente. Mas explica um pouquinho que você estava me explicando da questão dos metais pesados, desse pigmento que você usa. Sim. Eu utilizo somente o pigmentos da Fibraus. Até se vocês quiserem pesquisar, é muito importante pesquisar o profissional e os materiais que eles utilizam antes de fazer qualquer procedimento, né? Tanto pigmentação como não, né? Os pigmentos são, então, da Fibraus. Não tem metais pesados, não vai alterar a cor. Eu nunca tive um caso de alergia com esse pigmento da Fibraus, assim, também não conheço quem teve, então realmente é muito seguro, tanto em reações alérgicas quanto de alteração de cor, né? Então eu conheço muito, vejo muito pessoas que fazem pigmentação de sobrancelhas, qualquer técnica, micropigmentação, microblending, né? Depende muito do pigmento que vai usar. Que enquanto o organismo está no processo de cicatrização, o pigmento vai reagindo de cor e isso vai deixando a cliente numa ansiedade, numa angústia tremenda, assim. Então, esse pigmento já não acontece isso. A cor que a gente escolhe e a cor que a gente personaliza para cada cliente, ela se mantém, né? Acontece sim, no início da cicatrização, uma reação natural do corpo de tentar expulsar aquele pigmento, ela fica um pouquinho mais escura, mas depois ela já começa o processo, continua o processo de cicatrização e mantém a cor, né? A cor que a gente escolheu para Camila é bem o tomzinho do pelo dela. A gente acabou de fazer o procedimento, não faz nem meia horinha, né, Camila? Acabamos o procedimento. Da maca a gente veio fazer a live e a pele tá super tranquila, né? Tu tá sentindo alguma reação? Não, nada. Então, Parece aquele ardidinho, sabe quando a pessoa se queima um pouquinho de sol, que fica um leve ardidinho? Parece aquele ardidinho. Há muito tempo que eu não me queimo de sol, mas parece mais ou menos aquele ardidinho. Parece o é, ardidinho quando eu passo ácido na pele, aquele mesmo ardidinho. é. Eu tô vendo as perguntas aqui, deixa eu ver se tem alguma relacionada aqui. A Cel6288 tá perguntando qual vitamina para tomar? Estou usando Pantogar. Cel, muitas vezes, se você tem alguma deficiência de vitamina, você precisa investigar qual é a sua vitamina que você precisa? Porque assim, pela rede social, não sei te dizer. O ideal seria você ir no seu médico, até fazer uma avaliação e pedir talvez um exame de sangue para dosar todas as suas vitaminas, ver se você tem anemia, ver como é que está o hormônio de tireoide. Como eu expliquei, tem várias coisas que podem fazer cair sobrancelha. Não é falta de vitamina só, não. Anemia, alterações de tireoide, doenças imunológicas, como alopecia areata, também podem fazer cair sobrancelha. Então, se você está com uma falha muito grande, é legal você também ir no seu médico, tá?
A Cleonice está falando de melasma. Depois eu vou fazer outras lives de melasma, tá, Cleonice? Essa hoje a gente está focando aqui na questão da sobrancelha. E a Cel perguntou que para melasma está usando Vitacid Plus. Ó, Vitacid Plus eu fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube sobre hidroquinona. Depois você assiste lá esse vídeo que tem explicando tudo, tá? Mas vamos focar aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta aqui para a gente responder dessa questão de crescimento de sobrancelha, a Camila, minha xará, tá aqui comigo. A Mônica, minha amiga, tá falando que minha sobrancelha está linda. Obrigada, Moniquinha. Ó, acabei de fazer. E depois eu vou mandando a notícia aqui de como é que vai ficar. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode colocar aqui, que a gente vai se despedir agora da live. Eu queria só que a Camila falasse um pouquinho de onde que ela trabalha. Quem mora aqui em Florianópolis pode te procurar aqui, né, Camila? Explica onde é que você trabalha. Sim, eu atendi a Camila aqui no Estúdio da Mulher, aqui no bairro do Estreito, aqui no continente, né? Florianópolis, mas no continente. Além daqui, eu também atendo no centro, na Frei Caneca, no Salão Rimba. Eu depois, nos meus... Eu deixo... Eu vou botar seu Instagram aqui embaixo, ó. Isso! Eu vou botar o seu Instagram. O Instagram dela é @knazario Makeup, né? Sim. @knazario Makeup. Eu vou botar o Instagram dela aqui, ó. A última pergunta aqui, ó. A Maria Flor Freitas falou que fez o fio a fio. O melasma na região pode ter aumentado. Então, o fio a fio não é o que fez aumentar a tua melasma. Provavelmente você teve uma alergia a alguma coisa que foi usada. Pode ter sido anestésico, porque qualquer coisa que irrita, na verdade, não é nem o melasma, ele chama de hiperpigmentação pós-inflamatória. Qualquer coisa que inflama a pele, se você passar um ácido mais forte, se você fizer uma queimadura na pele, a tua pele pode escurecer de uma forma que parece até melasma, mas não é melasma. Essa hiperpigmentação pós-inflamatória é até mais fácil de tratar do que o melasma. Pode procurar um médico, porque existe tratamento para hiperpigmentação pós-inflamatória, tratamento com medicação, proteção solar. E esses são os cuidados também que a gente deve fazer depois que a gente faz a sobrancelha fio a fio, não é, Camila? Explica um pouquinho quais são os cuidados depois para as pessoas que estão interessadas em fazer, o que ela tem que fazer. Tem que tomar banho, tem que lavar o rosto só no dia seguinte, né? Pode tomar banho do pescoço para baixo, mas não pode lavar o rosto, não é? Isso. Explica um pouquinho desses cuidados. É uma recuperação bem tranquila, porque a agressão à pele é muito leve, é muito superficial, né? Só que, por menor que seja o corte, tem que ter alguns cuidados básicos. Eu peço que fique 24 horas depois do procedimento sem molhar as sobrancelhas, né? Então, depois disso, lavar com sabonete neutro, com movimentos bem suaves, bem delicadamente. E eu sempre indico Cicaplast, só para deixar a região da sobrancelha hidratada. Então, lavar por 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. E em seguida, passar a pomadinha, uma camada bem fininha de pomada. Eu digo que as pessoas não podem ver que você tá de pomada, não pode ficar branco, porque isso não vai deixar a pele respirar. E por isso que eu não indico também outras pomadas, Bepantol, porque são muito, muito pesadas, né? Mais oleosas. E, ó, se alguém tiver alguma dúvida que a gente não respondeu aqui nessa live, lá no Instagram da Camila, você vai ver que tem fotos que ela fez de clientes dela. As fotos são bem bonitas. Essas fotos me chamaram a atenção aqui também, que eu gostei bastante. Eu vim por causa das fotos também. Eu gostei bastante das fotos, gostei do seu trabalho. Super indico você para os meus seguidores, para os meus pacientes também, que eu gostei muito da minha sobrancelha nova. Fico muito feliz. Dá o seu recado aqui pro pessoal para a gente poder despedir, Camila. Claro. Eu adorei atender a Camila. Foi bateu a nossa sintonia, né, Camila? E a gente tem os mesmos pensamentos, assim, sobre pele, sobre formato. O que tem que valorizar. A sobrancelha tem que te valorizar, mas tem que ser uma coisa individual. Não dá para fazer a mesma sobrancelha para todo mundo. A gente também concorda muito sobre a questão da durabilidade, né? Uma frase que eu escutei e eu levo sempre para mim é que durabilidade não combina com naturalidade. E isso é 100% aplicável às sobrancelhas também. Então, essa técnica microblending eu amo de paixão, porque a gente consegue renovar o olhar, as clientes saem daqui radiantes
e de forma muito natural, sem as outras pessoas perceberem que você fez um procedimento. Então a gente corrige falhas, levanta o olhar de forma realmente muito natural. Muito legal. Pessoal, queria agradecer demais, queria agradecer a Camila pela disponibilidade aqui de poder estar na live aqui com a gente. Queria agradecer demais vocês por estarem aqui fazendo as perguntas. E eu vou deixar esse IGTV gravado aqui no meu Instagram. E o Instagram dela vai estar aqui também. Se alguém tiver mais alguma dúvida a respeito da técnica, do trabalho dela, vai lá no Instagram dela, pergunta, que ela sempre responde, tá bom, pessoal? Ó, um beijo. Camila, obrigada. Amei o seu trabalho. Que bom, obrigada. fico muito feliz. Um beijo, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau.